Olá, eu sou André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens e suas tecnologias. Na aula de hoje, vamos falar sobre a biografia, que é um gênero literário no qual você conta a história da vida de um personagem real, por exemplo, de um artista ou uma figura histórica. Vamos estudar algumas das características, conteúdos comuns e passos para escrever um texto deste gênero. Vamos para a nossa aula. Para começar, o que é uma biografia? Então, bio, vida. Grafia, escrita, estudo, história sobre a vida. Então, uma biografia é uma escrita, uma história sobre a vida de alguém. E em uma biografia, nós temos informações relevantes sobre a vida de uma personalidade em um determinado contexto social. Então, quais são as informações que são relevantes, que são importantes ter em uma biografia? A data e o local de nascimento dessa pessoa, para que as pessoas possam saber em que contexto ela surgiu, em que contexto ela nasceu, quem são os seus familiares. Então, essas informações são importantes, como nós podemos ver aí, Mark Elliott Zuckerberg, nascido em White Plains, Estados Unidos, em 14 de maio de 1984, tá vendo? Então nós temos aí o nome completo, o local de nascimento, o ano, a data completinha. Para quê? Para que a gente possa saber sobre a história da vida dessa pessoa, sobre em que contexto ela nasceu, O estado civil aí nesse caso, Casado com Priscilla Chan. Então, aqui nós temos essa informação resumida. Num livro, quando nós abrimos, geralmente nós vamos saber sobre a infância, a adolescência, a formação dessa pessoa, como essa pessoa conheceu o seu parceiro, a sua parceira, se tiveram filhos, onde for, os lugares onde essa pessoa morou, quais foram os acontecimentos que marcaram a vida dessa pessoa. Ações importantes, olha aí, estudou em Harvard, fundou o Facebook. Claro que aqui as informações estão resumidas, mas nós vamos saber como tudo isso aconteceu, como foi esse processo. E uma biografia tem algumas características que são importantes. Não é só um relato da sequência de fatos da vida de alguém. E senão isso se torna, também uma biografia, mas é uma lista de dados biográficos, o que é diferente de uma narrativa. Quando nós falamos de uma narrativa, que é a biografia, a gente está falando dos fatos que vão sendo contados como se a gente pudesse acompanhar e viver juntos esses fatos, Então, é a interpretação das atitudes, das vivências de alguém. Então, novamente, precisamos lembrar que uma biografia é uma narrativa. Se ela é uma narrativa, nós também precisamos lembrar que ela não é um registro 100% da realidade. Ela é uma escolha sobre quais dados eu quero mostrar sobre a vida de alguém e por que eu quero mostrar esses dados. Qual é a importância dessa biografia? Então ela não é um texto totalmente neutro, é um texto que traz ali uma intenção de mostrar essa pessoa de uma determinada maneira, a partir de uma determinada visão de mundo. Nem sempre a biografia vai ser organizada cronologicamente. Em geral, alguns fatos, para que a gente possa entender a lógica desses fatos, alguns fatos vão seguir uma sequência cronológica, para a gente entender onde começou, onde aconteceu, como terminou. Então, muitas vezes a gente vai ter uma sequência cronológica. Mas uma biografia, como ela é uma interpretação da vida de alguém, ela pode também fugir um pouco a essa cronologia. Bom, para escrever uma biografia, de quais informações você deve partir? Isso aqui é para a gente começar a biografia. Devemos partir do nome da pessoa, do seu nascimento, do nome, lembrando que podemos colocar o nome de nascimento, o nome de registro dessa pessoa,
Mas se ela tiver um nome fantasioso, um nome artístico, um nome social, devemos sim colocar o nome social. E na maior parte do texto vamos tratar essa pessoa pelo seu nome social, por aquele nome com o qual ela é conhecida de fato, né? E não com o nome de origem, porque nós estamos falando de um personagem. Uma biografia não deixa de ser uma história que tem ali um personagem. Tá? Outra coisa importante, conte a profissão ou as atividades relevantes dessa pessoa. O que essa pessoa fez? Quem é essa pessoa? É um artista? É um político? É um religioso? É um líder comunitário? Quem é essa pessoa? Quais são as ações dessa pessoa que nos interessam? Então pense nisso. Comente o local de nascimento dessa pessoa também. E, se possível, um pouquinho do contexto histórico, o que estava acontecendo naquele momento em que a pessoa nasceu naquele local. Por quê? Porque isso vai ajudar também a entender um pouquinho mais a história, as ideias, a obra dessa pessoa. E em termos de linguagem, como o autor de uma biografia nem sempre é personagem dessa biografia, na maioria das vezes não a linguagem será predominantemente em terceira pessoa. Tá? Por quê? Porque você, autor, não vive a história, então você vai falar de outra pessoa. Então é ele, é ela, eram eles, eram elas. Tá? Em terceira pessoa sempre. Então vamos a uma curiosidade sobre a aula de hoje. Facebook e dados pessoais. Jane compra um par de sapatos de uma loja de roupas e calçados online. A loja compartilha a atividade de Jane com o Facebook, usando nossas ferramentas de negócios. O Facebook recebe as informações sobre essa ação de Jane e a salva na conta dela na rede social. A atividade é salva como: visitou o site de roupas e sapatos e fez uma compra. Jane vê um anúncio no Facebook com um cupom de 10% de desconto com sua próxima compra de sapatos ou roupas na loja online. Bom, como nós vimos aí, nós estamos aqui falando sobre a biografia, mas olha só que interessante, hoje nas redes sociais existe esse recurso que é o quê? É o que todo mundo conhece como o algoritmo. O algoritmo, que é essa combinação de dados matemáticos aí que vai cruzando informações nossa, ele vai criando uma espécie de biografia nossa nas redes sociais. E com isso ele vai criando um ambiente que seja adequado às características de cada pessoa, tá? Atendendo aí aos nossos interesses, aos nossos gostos e também, claro, nos induzindo aí a certos assuntos, a certos produtos, fazendo todo um jogo aí. Então, a ideia de uma biografia hoje vai muito além de simplesmente uma história contada sobre a vida de alguém. É possível construir uma biografia virtual nas redes sociais. E os algoritmos fazem também esse trabalho. E eles contam com a nossa participação, porque cada vez que nós clicamos em algum assunto, cada vez que nós falamos de algum assunto, citamos o nome de alguém, nos interessamos por algum tipo de imagem, de vídeo, nós estamos dizendo para o algoritmo aquilo que nos interessa nas redes sociais. Então aí a nossa biografia virtual vai sendo construída. Algumas pessoas enxergam um problema nisso, porque vai criando as chamadas bolhas. Outras já entendem que isso é um recurso do mercado, é um recurso das comunicações. E você pode tirar a sua própria conclusão sobre isso. Então, chegamos aí ao final de mais uma aula. Você pode se informar mais olhando os links na sua plataforma e vamos a uma reflexão sobre a aula de hoje. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Soren Kierkegaard. É isso, chegamos ao final de mais uma aula. Bons estudos e até a próxima aula.